sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da obra No Mundo da Mediunidade, de Odilon Fernandes, através do médium Carlo Bacelli. E hoje vamos para o capítulo 19, Convém que Saibam. Mas antes disto, eu gostaria muito de agradecer a adesão, o comparecimento dos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, no encontro de Joana de Ângeles, no encontro de psicologia. Foi muito bom, sabe? E através do YouTube. Eu acompanhei pelo YouTube. Era dia de meu aniversário, mas não foi por causa disso, não. É porque era o primeiro domingo do mês. Nós temos aqui no Tereza o Café com Fé, depois tem um grupo que almoça na casa, às 2, 3 horas tem reunião de diretoria, depois tem reunião do COMP, depois tem a reunião pública com o aniversariante do mês no final. Então, um domingo bem movimentado. E aí nós não pudemos estar presentes. Mas eu fui acompanhando pelo YouTube e percebi algumas inserções, algumas sugestões de amigos que a gente já conhece da Rádio Rio de Janeiro. Então é muito bom, meus amigos, a gente perceber o alcance da rádio e a possibilidade que a gente está tendo de aproveitar essa reencarnação através da renovação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Então, hoje, estamos naquela segunda epístola de Paulo a Timóteo, ainda no capítulo 1, versículo 12, em que ele fala assim: "E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido." E aí Paulo de Tarso vai falando isso a Timóteo. E Odilon Fernandes fala assim: em outras palavras, Paulo diz a Timóteo que a grande provação que atravessava em seu testemunho lhe era altamente compensadora e que, portanto, dela não reclamava, sobretudo porque tinha plena consciência da causa de seus padecimentos. Olha, meus amigos, esta questão de não reclamarmos é uma virtude que a gente precisa trabalhar e adquirir. Eu, certa feita, contei uma história chinesa de um rei, né, em que o imperador que viu um menininho, aí deu um cavalo, e aí o cavalo fugiu, o menino chorou, era sobre sorte e azar. E no final, né, o cavalo vem com 7 cavalos bravos, aí a vizinha fala: "Menino tão pobre, coitadinho, mas agora não tinha nada, o imperador olhou, e aí agora o cavalo fugiu, ele ficou triste, chegou com mais 7, e vai havendo essa apreciação do ponto de vista humano. É uma história muito interessante, até para evangelização. E no final tem que sorte, né? E aí a mãe sempre falava: pode ser sorte, pode ser azar, seja feita sempre a vontade de Deus. E nós contamos isso numa palestra. E aí, uma amiga muito querida do coração, lá do Centro Espírita Irmão Clarence, a nossa querida irmã Eulina, ela falou assim: depois que eu ouvi essa história, eu passei a não reclamar das coisas. Quer dizer, para ela serviu, mas eu às vezes ainda reclamo a beça, né? Mas aqui a gente vai tendo essa consciência. Por que eu vou reclamar dos padecimentos se a tarefa é de Jesus? Percebemos? Se eu estou tendo, através da doutrina espírita, essa visão mais ampliada da vida, então, ele tinha consciência, Paulo, de quem ele era, ele tinha consciência do que era a vida, e ele tinha consciência dos sofrimentos, dos padecimentos que estava passando. E a gente, às vezes, vive meio apressadinho, né? meio desligadinho, meio birutinha, acerca de quem a gente é.
Porque na escala espírita está lá e fica muito bom a gente se olhar. Nós somos espíritos imperfeitos. Se a gente observar e estudar a obra do Céu e Inferno, vamos ver os pontos de contato entre nós e aqueles espíritos que lá aparecem com as dificuldades. Então, à medida que eu vou tendo consciência de quem eu sou, como eu vivo, eu vou tendo, assim, vendo a causa do padecimento e vou, às vezes, até agradecendo, como Teresa d'Ávila fazia. Ela poderia não ter essa ciência materialmente falando, no plano consciente da vida material. Mas ela, como espírito, ela sabia da justiça de Deus e ela sabia da possibilidade de aproveitar as dores para ser melhor. É essa consciência que a doutrina nos dá. É essa consciência que o trabalho da mediunidade, no socorro espiritual principalmente, vai trazendo aos nossos corações. E o nosso Odilon vai falando assim: o apóstolo confessou que não sofria exclusivamente por sua nova condição de vida, tendo sido abandonado pela família e pelos amigos após a sua conversão, mas também e principalmente pelo karma de ter desencadeado contra os cristãos uma perseguição que duraria 300 anos. É inegável que ele foi um dos seus principais incentivadores. Então é um momento de muita maturidade de Paulo, quando ele vê as consequências. A gente, às vezes, acha que passa uma borrachinha nos atos. Ah, fiz. Não é para ficar com culpa, não, meus amigos. Porque o que a gente faz é, muitas vezes, no tempo da ignorância. Mas a gente saber que, naturalmente, as consequências vão vir. E aí, quando as consequências vierem, seria até para a gente ter uma sensação de alívio por estar realmente resgatando de uma forma saudável, porque Paulo, nesse momento, ele já conhece Jesus. Então ele fala, ó, porque sei em quem tenho crido. Ele sabe da misericórdia de Jesus. Eu estou lembrando, e eu já conversei aqui com os amigos, mas eu repito, de um companheiro espiritual aqui da casa de Teresa d'Ávila, o Espírito Bernardo, e ele foi alguém que conviveu com o Espírito Superior, como Francisco, lá longe, né? Mas só que na época que estava lá, ele não entendeu a proposta do Espírito. E ele era, como ele fala, um frei levadinho, né? Era alguém que gostava ainda das festas, das farras, e vivia lá do jeito que ele sabia. Essas são as expressões dele. Mas Francisco jamais deixou de vê-lo, de olhar por ele. Então ele veio algumas reencarnações passando, né? E a fala dele é essa, né? Que hoje ele se considera um irmão menor, pela graça de Deus, né? Porque naquela reencarnação ele não aproveitou. E a gente deve perceber o que é a gente estar junto de alguém superior e não aproveitar. O Evangelho de Jesus traz tantas questões para nós, e quantas vezes a gente sabe intelectualmente, mas como disse a nossa amada Nádia do Couto Vale, aquilo não é um valor na nossa vivência ainda. Mas vai ser um dia. E aí, quando isso for um valor na nossa vida, a gente vai ver assim, ah, meu Deus do céu, quanto sofrimento, né? Quanta dor. Mas a gente vai saber por que a gente vai estar sofrendo. É o momento da consciência. E continua Odilon Fernandes falando. Convém que os médiuns saibam que suas lutas não são oriundas apenas da mediunidade, que, em verdade, conta opositores visíveis e invisíveis em toda parte. De um modo geral, os medianeiros em serviço na doutrina são espíritos compromissados com o passado, de que, nos embates do presente, estão tendo oportunidade de redimir-se. Então é assim, ó. Nós médios temos a nossa maletinha das nossas indiferenças, das nossas complicações que a gente criou mesmo ao longo.
E temos a mediunidade. A mediunidade como um meio de trabalho. E temos a doutrina espírita como ponto de orientação. É isso que nós temos. Mas a doutrina, nem a mediunidade, vão tirar nossa maletinha, não. Mas com toda certeza, elas vão nos ajudar a carregar a maleta com compreensão. Quando eu tenho a compreensão da maleta, eu posso colocar uma rodinha, eu posso ver se é melhor carregar na cabeça, do lado, né? Ou me esforçar para conseguir um carrinho para carregar. Eu vou ter um jeito de fazer. E assim, meus queridos, a gente tem ao longo do tempo trabalhando nos nossos conflitos. Nenhum de nós, a gente pede sempre que não tenha essa ilusão. Ah, mas aí fulano, porque é divulgador de doutrina, porque é médium, porque é trabalhador, está resolvido. Não. Mas todos nós, vocês podem ter a certeza, com a honestidade do nosso coração, a gente já está conseguindo, em muitas ocasiões, ver a nossa vida, nossos problemas e tentar resolvê-los pela ótica da doutrina espírita, pela ótica do Evangelho de Jesus. Conseguimos sempre? Também não. Mas o esforço já existe em nós e a gente já tem essa meta. Isto já está sendo muito bom, não é? Ter metas, saber que existe a ferramenta, saber que mesmo quando eu erro, eu não preciso paralisar porque eu errei. Eu posso continuar porque Deus é Pai e as oportunidades vão chegando no meu caminho, na minha vida. E continua então Odilon Fernandes, nessa lição belíssima da obra No Mundo da Mediunidade, através do médium Carlo Bacelli, a lição 19, cujo título é Convém que saibam, em que ele, nessa segunda epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele fala assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E ele continua falando assim: em contato mais íntimo com a sua realidade espiritual, pelo exercício que a mediunidade lhes faculta, os médiuns tornam-se mais conscientes de suas limitações e, assim, conhecendo-se melhor em suas fragilidades, sentem-se desalentados quando deveriam redobrar esforços por superá-las. É isso, né, gente? Então não vamos paralisar, não. Ah, errei, tive dificuldade. Não vamos paralisar. Como eu estou falando, eu estou reestudando o livro Aconteceu na Casa Espírita, e aí a gente vê que mesmo nas situações que seriam as mais escandalosas, as mais difíceis, ali muito articulado pelas trevas para acabar com a casa, mesmo assim, tudo tem jeito, gente, porque o amor de Deus por nós é ilimitado. Então não vamos paralisar, meus amigos. Se muitas vezes eu acho que está insustentável continuar, vamos na prece, vamos na busca fraterna, vamos nos abraçar como irmãos. Eu sei que às vezes fica difícil para alguns até continuarem na mesma casa. Mas não abandonemos a doutrina espírita, não abandonemos esse carinho da espiritualidade com a gente, não abandonemos a Jesus. Vamos olhar novamente se não é uma visão, se não é um ponto de vista, se não pode ser melhor. E aí nós temos aqui, abre aspas, Odilon Fernandes, continuando a comentar sobre essa lição. Porque sei em quem tenho crido, fecha aspas. Semelhante afirmativa de Paulo revela sua confiança inabalável no Senhor. Confiança que o inspiraria a prosseguir com determinação, apesar dos conflitos pessoais e dos dramas de consciência que nunca o abandonaram. Ele sabia que estava arcando com as suas arbitrariedades de antanho,
padecendo no corpo e na alma o sofrimento que impusera aos seguidores do caminho. Continua Odilon Fernandes falando. O karma do apóstolo, porém, não se restringia aos equívocos de uma vida anterior, mas se estendia às consequências imediatas dos seus desmandos, ao prevalecer-se da posição que ocupava na hierarquia do sinédrio. Não raro, os médios experimentam o resultado de seus deslizes, que não remontam ao ontem, mas sim ao hoje de sua invigilância e insensatez. Meus amigos, a mediunidade é assim, não é a mediunidade, nós somos assim. Somos muito suscetíveis a milindres, a sairmos do foco, não é? A nos envolvermos em situações que não vão levar a nada. Quantas questões de maledicência, quantas questões assim de partidarismos, e eu não estou falando da política vamos dizer, regional não, mas às vezes na própria casa espírita a gente vai criando divisões, a gente vai criando desconfianças, a gente vai hierarquizando, vai privilegiando um companheiro em detrimento do outro, e a gente nessa invigilância vai sendo aquele elemento que ao invés de ser para agregar, para unir, para ajudar o trabalho a crescer, a gente vai dilapidando o trabalho. Isso é responsabilidade nossa. E quantas vezes também, na nossa vida comum, a gente é invigilante, é insensato, a gente faz o que está na cabeça e nem sempre o que está na cabeça é o melhor. E aí, Odilon Fernandes vai dizendo, bem-aventurado o que não adia para a futura existência a quitação dos débitos contraídos nesta vida. Olha que coisa séria. Se a gente puder resolver agora, porque não dá alívio, meus amigos, quando resolve alguma coisa? Hoje, como eu tinha falado no meu programa gravado, eu fiz uma organização no meu guarda-roupa, em parte do meu guarda-roupa. Gente, está lindo, né? Não é uma bobagem, está lindo para quem? Só para mim. Eu tenho certeza que se for olhar, ele não vai nem achar nada. Porque, na verdade, a nossa conduta não é para os outros, não é para mostrar aos outros, mas é uma satisfação pessoal de estar fazendo melhor. E a doutrina vai clarificando isso, quando diz da lei de Deus está na consciência. Então, no momento em que eu caminho de acordo com a minha consciência, eu fico muito bem. E aí eu vou quitando meus débitos. Que débitos são esses? O fruto da minha ignorância ou da minha indiferença diante da minha própria consciência. Então, se eu puder não adiar, olha, isso foi ruim, foi mal feito, dá para consertar agora? É mais fácil. A minha avózinha falava assim, trabalho adiado, trabalho dobrado. E eu já contei aqui que ela tinha o hábito de acabar as festas, as festinhas em casa, né? Que naquele momento, as festas, pelo menos na minha família, não tinham essa repercussão de salão, eram festas dentro de casa mesmo, né? E é claro, para as pessoas chegar a visita, tudo isso, não ficava tudo limpo. Então tinha que acabar, lavar a louça, né? Guardar aquela louça que não é usada sempre nos lugares. E aí a gente fala assim, vovó, a gente faz isso amanhã, pois já está cansada. E ela assim, não, pode dormir quem quiser. E ela organizava a casa toda. Porque ela falava assim, olha, acordar no dia seguinte com tudo para fazer é um desestímulo para nunca mais querer fazer festa. E festa é coisa boa. Era a ideia dela. E aí, se a gente olhar bem, é isso, né? Aquilo que eu adio, tem aquilo que eu adio porque eu não posso realizar, mas tem aquilo que eu adio por preguiça. Vai se tornar mais complexo na minha vida. E Odilon Fernandes continua falando assim, ainda agora, há pouco, os que se fizeram médios na doutrina eram espíritos perambulando por equivocados caminhos.
o seu encontro com a mediunidade está dando-lhes a chance de agilizarem o próprio processo de resgate. Vamos pensar nisso, meus amigos? E sabe como é que eu faço? Fácil na minha cabeça. Eu fecho meus olhos e falo assim, meu Deus, se eu não tivesse a casa espírita, o trabalho espírita, como é que eu estaria hoje? E eu não penso assim, que estaria matando, roubando, não. Mas eu digo em termos de sentido de vida, em termos de ocupação do tempo, em termos de direcionamento do pensamento, em termos de organização da convivência. Eu tenho certeza que estaria tudo muito mais complicado. E continua Odilon falando, assim como Paulo não se envergonhava dos escárnios e humilhações a que era submetido publicamente, então, que os medianeiros, preferindo a consideração dos homens, não fujam ao testemunho da fé, mesmo que por vezes isto lhes custe muitas privações. Até às vezes a ironia é até entre os pares da casa espírita. Mas é assim, a pessoa está vivendo o momento dela. Nós estamos vivendo o nosso momento. E aí eu tenho que pensar, o que eu quero? A consideração dos homens ou a aprovação da própria consciência? E continua Odilon Fernandes falando, o médium que renega a mediunidade não sabe em quem ou em que está colocando a sua crença e, consequentemente, ignora o que o motiva a viver. Eu vou ler de novo esse parágrafo, que ele é deslumbrante. O médium que renega a mediunidade não sabe em que ou em quem está colocando a sua crença e, consequentemente, ignora o que o motiva a viver. E aí a gente vê que nós médiuns chegamos à casa espírita, conhecemos o espiritismo. O primeiro ponto que nos é oferecido é o objetivo da reencarnação, é o progresso. É a ideia da imortalidade. Gente, a partir do momento que eu sei isto, eu vou começar a ver as ferramentas que a vida está oferecendo para o meu progresso. A mediunidade é uma delas. Se eu renego a ferramenta, eu estou, na verdade, tendo uma postura incoerente, não é com os outros, não é comigo mesmo. O que é que eu estou fazendo de mim mesmo? Eu preciso pensar. E Odilon Fernandes continua. Repetimos, a mediunidade não isenta o médium do seu karma. Karma aqui é causa e efeito, é ação e reação, é aquilo que Paulo fala, né? É por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. Então, eu vou estar sofrendo, as pessoas vão olhar assim, mas como é que pode? Ela é médium, ela divulga a doutrina espírita, está sofrendo, mas eu, na minha consciência, eu tenho que saber o que eu estou buscando. Eu tenho que saber que eu sou trabalhadora de Jesus. Eu tenho que saber que eu tenho dificuldades que podem ser trabalhadas e estão sendo trabalhadas graças à doutrina espírita. Então ele coloca, vou de novo, repetimos, a mediunidade não isenta o médium de seu karma. Eis que Paulo deixou de conhecer a tranquilidade quando se tornou cristão. Antes, no entanto, de consciência entorpecida, não fornecia notícias de si. Sobre o clima de qualquer pressão que venha a sofrer, que o médium não pare, pois, de trabalhar e que não se queixe das lágrimas e do suor vertidos sobre a gleba que o Senhor lhes deu a cultivar. Vou encerrar relendo esse trecho. Sobre o clima de qualquer pressão que venha a sofrer, que o médium não pare, pois, de trabalhar e não se queixe das lágrimas e do suor vertidos sobre a gleba que o Senhor lhe deu a cultivar. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.